Ganhei paixão pela música porque lá em casa cantava-se bastante. Os meus pais eram da igreja e cantavam, gostavam de cantar. Mas também, numa certa ocasião, recebi uma gaita de beiços e, de facto, isso é que me encantou. Abriu a minha cabeça, o meu espírito para a música. E foi assim. Mas também tinha tios que eram mineiros e traziam discos, tinham um gramofone e também tocavam. Então todo o ambiente era propício para isso. Algunos de los jóvenes que están aquí o no tan jóvenes colaboraron mucho en la creación de las composiciones. En primer lugar, Hortensio Langa, que además fiz de gobernador. Hortensio Langa. Estes selvagens da região de Moeda estão a cada dia piores. Mandei convocar um encontro com todos para lhes falar claro e dar-lhes um puxão de orelhas. Pela primeira vez conheci na comissão do exame de admissão. No primeiro dia que ele veio se inscrever e de seguida, isso foi em 2006. Ele faz parte da turma de inaugurar do curso de música. Eu conheci ao vivo o professor Hortensio Langa em 2006, quando ele entrou para o curso de música. Dizer que foi o ano que iniciou o curso de música. Eu estava a trabalhar no registro acadêmico da Escola de Comunicação e Artes, que na altura estava a funcionar no campus, nos espaços comuns. Para mim foi uma oportunidade de lhe conhecer por perto, lhe conheci as músicas dele, vi-lhe na televisão. Quando lhe vi como estudante, tive aquela aproximação, ríamos, convivíamos, ele vinha sempre. Eu lembro-me que fui eu que abri o processo dele individual. Conheci as músicas do professor Hortensio Langa enquanto criança. Isto, eu ainda estava em Cabo Delgado, de onde eu venho. Tocavam bastante em Cabo Delgado, ainda tocam as músicas, e a forma de como ele compunha as músicas, de como ele transmitia a sua mensagem, dizia muito respeito. A mensagem, de certa maneira, era muito profunda. No ano 2014, tive a sorte de fazer parte do curso de licenciatura em música, e foi a partir deste momento que eu tive o privilégio de cruzar com este que foi ícone, foi embondeiro, foi pai, educador. Aqui na Escola de Comunicação e Artes, tive esse privilégio de ter ele como professor. Eu conheço o professor Hortensio antes, primeiro como músico, depois como colega, porque ele sempre fez alguma coisa conosco na Escola de Música. Eu na altura trabalhava na Escola de Música, era professor na Escola de Música. Ele veio à Escola de Música. Primeiro ele meteu os filhos, Teixito, para virem fazer as aulas de música. Para além disso, ele tinha algumas colaborações. Lembro-me de um dos concertos em que os alunos da Escola de Música interpretaram a música dele, Galo Manhoso. Bem antes de entrar na ECA,
eu conhecia o Hortêncio Langa como músico, escutava as músicas dele, como sabem, em todo Moçambique toca-se músicas dele. Mas eu tive o primeiro contato com ele no Gil Vicente. Nós tínhamos chamamos de oficina realizada por Crossroads, Music Crossroads. É uma escola em que eu estudei antes da ECA. Então nós estávamos a homenagear o Azimbo. Então ele esteve lá para assistir. Foi o momento que eu tive contato com ele e senti-me muito privilegiado, porque ele depois elogiou a minha atuação. Este Hortêncio Langa, antes de sonhar ser estudante, eu o conheci, escutei músicas dele. Foi um dos ícones que me fez entrar mesmo na ECA. Então, tendo entrado na ECA, casualmente, ou mesmo necessariamente, fui estudante dele nos anos 2014 a 2015. Quando vim para Maputo, né, vindo da Beira, em 96, por aí. Então, por aí, um ano depois ou 2 anos depois, não é, eu fui para a Associação dos Músicos. Na altura estava sediado lá na 25 de setembro, não é? Foi lá onde eu conheci o Hortêncio Langa. Portanto, estava lá ele a trabalhar com Tito Xixava, com o Willy, portanto, o Willy, irmão do Aníbal, não é? Eu conheci o Hortêncio Langa através da sua obra. Desde criança ouvia na rádio algumas canções, como por exemplo a Liranzo, que é muito popular. E inclusive trabalhei na Escola Nacional de Música, na Escola Portuguesa. Por algumas vezes montamos esta obra e fizemos a apresentação desta obra em público. Para o meu espanto, em 2006, quando estava a fazer um exame de admissão em janeiro, o Hortêncio estava na mesa do júri. Era um dos membros do júri e apreciou bastante bem a minha prestação, a minha performance no exercício. E ainda fiquei mais admirado quando lhe vi na sala, na carteira, como meu colega. Penso que ele decidiu fazer a licenciatura em música, o que eu penso que é recomendável para todos os artistas que nós temos, para além do conhecimento natural que tem, intuitivo, também é preciso aliar esse conhecimento à academia. E foi o que Hortêncio Langa, com muita coragem, decidiu fazer. Tapindela Johnny abuya nintwalo itatsakisa swikosha. O professor Hortêncio é uma pessoa que eu já conheço muito antes de eu sonhar em entrar para a universidade. Na altura eu frequentava o meu 2º ano do curso de jornalismo na Escola de Jornalismo na altura, hoje é chamada Escola Superior de Jornalismo. E foi nessa altura em que eu acabei entrando na Associação dos Músicos e ele era secretário-geral nessa altura. Como docente, tivemos a oportunidade de receber a primeira turma do curso de licenciatura em música. E conforme diz a saudosa doutora Maria Inês, ela me disse que o curso tinha uma turma privilegiada, a primeira turma. Por que privilegiada? Já era uma turma consagrada, artistas consagrados e também docentes de renome em Moçambique. E foi muito bom poder trabalhar com essa turma, na qual o nosso saudoso, querido e estimado Dr. Hortêncio Langa fazia parte. Como colega foi espetacular, fizemos o curso, lembro-me que trabalhávamos às vezes à distância, fazíamos alguns trabalhos, trocávamos algumas ideias e como se pode imaginar, uma primeira turma com todos os problemas que tem de instalações, como foi o nosso caso, mas também de professores. Algumas cadeiras não tinham professores tecnicamente preparados, sobretudo as cadeiras técnicas do curso. Em vida, Langa foi professor de música na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Um professor preocupado em partilhar o conhecimento que tinha sobre a música. O Hortêncio Langa foi um dos que criou o curso de música, não é? Foi um dos
criou o curso de música. Acabamos depois também sendo colegas no curso de música, né? E mais tarde, depois da nossa formação, coincidentemente também ficamos como docentes aqui na universidade, aqui na ECA, né? Portanto, ele lecionava a disciplina de História, não é? E pronto, eu leciono outra disciplina que é a direção coral. Partilhamos a disciplina, ele que ficou a tomar conta da disciplina de História da Música. Eu acho que deve ter sido um grande ganho para os alunos que partilharam essas disciplinas com ele, porque o Hortêncio é a história da música popular urbana moçambicana. Portanto, eles estavam com um dos protagonistas principais na construção, digamos assim, de uma memória musical, de uma referência musical que acaba contribuindo grandemente para aquilo que é a nossa memória sociocultural aqui em Moçambique. Ele é um professor, um professor extraordinário, um professor comunicativo na aula, dá todos os exemplos com causa. Ele é conhecedor da história da música, não só moçambicana, assim como a música mesmo internacional. Por isso, ele dava aula com conhecimento de causa. Foi um extremo, extraordinário docente. Ele tinha uma forma só dele de dar aulas. Era um professor que tinha como objetivo transmitir aquilo que ele trazia como a ciência da música. Ele transmitia o conhecimento com tanta naturalidade e, olha, uma particularidade muito, muito espetacular, que ele não queria ver os estudantes a passarem dificuldades. Ele queria sempre resolver. Ele sempre fazia de tudo para chamava o estudante, sempre que ele notasse que o estudante tinha dificuldade de um determinado conteúdo, procurava ele chamar e explicar na primeira pessoa, olha, que isto é assim, que isto é assim. Uma característica dele, no seu caráter, é que ele era um conselheiro, calmo, passivo. Observamos essas atitudes nele. Lembro um dia uma situação que aconteceu, uma sobreposição de turmas para uma mesma classe, para uma mesma sala de aula. E ele observou que eu estava mesmo ali contrariada com esta situação e me disse o seguinte: professora, fique calma, há de resolver. Semana que vem, professor, vai chegar, já vai estar tudo resolvido. Até parecia que ele tinha a ação da solução em mãos, né? Mas era a forma dele se posicionar. Eu acredito que para qualquer situação, ele era sereno, tranquilo, com ação, com atitude, mas porém calmo. Costumo dizer que confundo ele com a humildade, porque ele era tão grande, mas tão pequeno ao mesmo tempo. Ele estava sempre disponível para todos. É uma coisa que eu sempre vou admirar, sempre sempre vão me escapar palavras para falar desta parte dele. Em diversas ocasiões já podíamos tocar juntos, ela a ensinar e a participar conosco como estudantes e dar aquela performance que ele tinha como professor. Portanto, ele de qualquer maneira deixou mesmo um legado histórico muito grande para nós como estudante, não só também para o país inteiro, pois ele mesmo, por onde andava, ele deixava mesmo um exemplo muito vivo. Ele não é barulhento, não é estranho, é um comunicativo como um qualquer. Por isso, aquele homem é de difícil dimensão. Temos muito que chorar por ele, porque ele foi um homem de exemplo, foi um homem digno. Quando abriu o curso de música, de licenciatura em música na Escola de Comunicação e Artes da UEM,
e que de repente dei de contas que eu estava na figura de professor do Dr. Hortêncio Langa na altura, quer dizer, aquilo foi uma experiência, digamos assim, brutal para mim, porque pronto, o Hortêncio, no nosso contexto cultural, artístico, cultural e musical em particular, é um embondeiro, quer dizer, um indivíduo enorme. Então, para mim, aquilo foi de contas do tipo, pronto, o que é que eu vou ensinar a uma pessoa tão grande, não é? Que já aprendi dele a ouvir as músicas dele na rádio, etc. Então, esse momento foi um momento muito marcante, porque, pronto, estava diante de alguém que tinha idade para ser meu pai, para me ensinar a mim e não eu a ensinar. Portanto, o momento mais marcante que eu tive com Hortêncio Langa foi quando ele veio no lançamento do meu disco como convidado, não é? Ele aceitou, né? Aceitou, né, o convite e veio participar do lançamento do disco, não é? Temos algumas gravações, não é? Tem uma música que ele diz que quem me dera ser poeta. Eu, a partir daquela música, comecei a investigá-lo mais. Percebi que ele era poeta, escultor, além de compositor e outras coisas. Então, a parte que mais me impacta como músico é a parte da composição. Eu sempre sonhei em compor como ele, ainda sonho. Então, o legado que ele deixou para mim, ou para nós todos os músicos, ou para mim em particular, é a parte da composição. Eu sempre vou pesquisar, sempre vou ler. É a parte da poesia também, porque sou apaixonado pela poesia. Ele era um poeta, era um músico ao mesmo tempo. Então, em algum momento eu pensava que isso fosse difícil, uma pessoa ser poeta e ser músico ao mesmo tempo. O Hortêncio também, antes de chegar à carreira de docente, já foi membro de um conselho universitário da Universidade Eduardo Mondlane, que mostra que o Hortêncio também era um indivíduo das artes, das letras, mas também de todo um conjunto de iniciativas que visavam garantir que, digamos, a classe artística a nível da academia, né, enquanto sociedade civil, pudesse, digamos assim, alcançar os seus ganhos e o seu lugar na sociedade. Por isso, neste momento mesmo, o país inteiro, eu digo, chora os momentos que ele nos transmitiu. Mas temos que erguer esse exemplo dele e seguirmos avante. Portanto, eu como estudante transmito esta missão para os estudantes que estão a fazer a música no sentido de seguir os exemplos que ele deixou conosco. É um choque grande o desaparecimento dele, mas sabemos que os grandes heróis não morrem, não é? E gostaríamos que a ECA, a Universidade Eduardo Mondlane e toda a sociedade pudessem cultivar a obra do Hortêncio para que seja conhecida por todos. É dizer que com a morte dele nós perdemos um filho, um grande quadro que representou bem a cultura moçambicana. Mestre Hortêncio Langa, descanse em paz. Uma pessoa como Hortêncio Langa não morre, né? Portanto, porque nós temos ainda muita coisa por ter dele, né? Porque deixou muita coisa e o legado dele é muito tão grande que, né, que nós ainda vamos poder trabalhar muito inspirados, portanto, naquilo que ele foi. É o nosso cartão postal da Escola de Comunicação e Artes, a voz, a figura, a pessoa do saudoso Hortêncio Langa. O nosso muito obrigado pelo legado que deixa para todos nós, com seu conhecimento e a sua voz maviosa que encanta e que canta e encanta, e ela perpetuará para a eternidade. Para os nossos filhos que virão, os nossos netos conhecerão a história de Moçambique através da sua voz. Acho que estou em contato com o público. E antes estive aqui na ECA também, numa live. Mas, por outro lado, estou em casa. Com a família. Com a família. Calor humano. E estou a organizar o meu website. Uau.
acabei descobrindo que afinal tinha uma aplicação no meu computador que me permitia fazer isso. Então estou neste momento empenhado em levar tudo que é minha história para lá. Então assim vocês também terão mais oportunidade de ver coisas sobre mim. Verdade. E feitos por mim próprio, não é? Com imagens, essas coisas todas. Com músicas.